Olá, querido irmão e querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance você uma vez mais. Amém? Estamos aqui voltando para estudar com você mais um trecho do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos hoje concluindo o capítulo 1. Louvado seja Deus por isso. E hoje nós alcançamos a parte sobre a escolha de Matias, a escolha de um substituto, porque o ministério apostólico havia sofrido uma baixa. Judas, escolhido para esse cargo tão importante de apóstolo do Senhor Jesus, havia se desviado do caminho. E agora o Espírito Santo impeliu, moveu o coração dos demais apóstolos para se prepararem e preparar um substituto. E você vai perceber comigo, amigo ouvinte, que todo esse processo, guiado pelo Espírito Santo, é uma forma exemplar, é um bom exemplo para nós nos dias atuais. E você vai perceber que assim como eles fizeram lá, nós devemos seguir também as mesmas orientações para que a gente possa escolher segundo a vontade de Deus e não a do homem. Olha como diz a partir do verso 12. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 12 em diante. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, até o verso 14, eu quero destacar esse ponto do verso 14, que eles, os discípulos, perseveravam em oração. Olha a importância da congregação, de estarmos juntos, de estarmos orando. O verso 15 diz que naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Olha, irmãos, que interessante o verso 16. O Espírito Santo é um ser pessoal, é uma pessoa divina, e ele predisse coisas na Escritura. Ele falou usando a boca do profeta Davi, e a profecia se relacionava a Judas e as suas ações de traição, as suas ações de apostasia. O profeta Davi escreve salmos que mostra essas ações que Judas teria em relação a Jesus. Já muitos anos antes, já predisse isso aí, e se cumpriu. Verso 17 diz: ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo, falando de Judas, né? Com o preço da iniquidade, ou seja, com o dinheiro que obteve traindo, com o dinheiro que roubou, com o dinheiro que ele conseguiu pecando, né? E lá nesse lugar, olha o que aconteceu, ainda no verso, segunda parte do verso 18. Caindo de cabeça, rompeu-se lá, né? Ele se enforcou, né? Em uma corda, a corda depois já arrebentou, e aí é dito no texto que caiu de cabeça, aí rompeu-se pelo meio, ele se partiu no meio. Olha que situação terrível. E todos os seus intestinos se derramaram. Olha o destino de Judas. Misericórdia, irmãos. Verso 19. Isto chegou
ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, devido ao que aconteceu lá, não é, irmãos? E Pedro continuou, olha o verso 20, porque está escrito no livro dos Salmos, olha o que o Espírito Santo disse por boca de Davi, escute: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Isso aqui o Espírito Santo falou pela boca de Davi em relação à pessoa de Judas. Verso 21. Você percebe que no verso 20, o Espírito Santo disse que outro deveria tomar o lugar de Judas. Deveria entrar, deveria substituir. Agora sim, o verso 21. Portanto, é necessário que todos os homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, olha, desde os homens que seguiram lá do batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, desde o dia que Jesus subiu, todos esses que estavam seguindo. Um destes se torne testemunhas conosco da sua ressurreição. Dá um ponto aqui para a gente fazer um breve comentário no verso 22. Qual era o critério que deveria ser considerado para entregar um cargo de tamanha importância no ministério evangélico para alguém? O primeiro critério é que essa pessoa estivesse inserida no grupo de seguidores de Jesus desde o começo, que estivesse ali participando, testemunhando as coisas acontecer, ele estivesse em ação junto. Esse era o primeiro critério. Não se coloca uma responsabilidade tão solene, que é um cargo na obra de Deus, não se coloca na mão de alguém de qualquer forma. Então é importante que a gente tenha esse critério para convidar alguém para o ministério, que essa pessoa já tenha se familiarizado há muito tempo com o ministério. Não se deve entregar de qualquer jeito a qualquer pessoa recém-chegada, porque precisa-se de estar ali, ter uma comunhão, ter um conhecimento para poder assumir um cargo. Isso vale para a igreja. Ao chegarmos aqui no versículo 23 é dito: então propuseram 2 nomes, José, chamado de Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Olha só as propostas, né, surgindo. Tudo isso guiado pelo Espírito Santo. O verso 24 é dito: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste. Quem é que deve escolher, irmãos? Quem deve escolher as pessoas para trabalhar em cargos importantes na obra? É Deus, é Jesus, não é a gente. Foi proposto os nomes. O que é que acontece? Qual o critério agora? Oração. Precisa haver oração e entregar nas mãos de Deus para que Deus escolha e não a gente. Porque a obra é dele, quem precisa escolher é ele e não a gente. A gente só precisa aceitar a escolha dele. Atenção, você que é líder de igreja e que está me ouvindo, preste atenção nessa passagem bíblica. E o verso 25 disse: para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Aí o verso 26 encerra dizendo que eles fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, como que Matias foi acrescentado aos 11 apóstolos, fazendo então mais uma vez o número de 12 apóstolos, conforme deveria ser? Foi por meio de critérios cuidadosos, critérios guiados pelo Espírito Santo. Que critérios foram esses? Foi levado em conta
a participação dessa pessoa, ele estava junto desde o início, ele conhece, ele é de confiança, ele saberá o que fazer, ele tem o preparo. O outro critério foi a oração, apresentar os nomes, orar a Deus, perguntar a Deus qual era a escolha de Deus. Eis aqui um grande ensinamento, uma grande lição para mim e para você, irmão. Para mim e para você, irmã. Tudo que vamos fazer em nossa vida, nós precisamos levar as coisas no critério, ter critério para escolher. E ainda assim, colocar em oração nas mãos do Senhor e pedir para que o Senhor escolha. Quando fizermos assim, teremos as escolhas corretas. Se a gente não fizer assim, não vamos ter sucesso nas escolhas. Vamos acabar escolhendo coisas que não estão em harmonia com a vontade de Deus. Aí, quando a gente escolhe coisas que não estão com harmonia da vontade, que não estão em harmonia com a vontade de Deus, e as coisas dão errado lá na frente, a gente se frustra, a gente briga um com os outros, a gente procura culpados. Tudo vai de mal a pior, quando não se leva em consideração os verdadeiros critérios para as nossas escolhas. Que a partir de hoje, através dessa mensagem da palavra do Senhor, de Atos capítulo 1, verso 12 a verso 26, nós possamos ter critérios nas nossas escolhas e sempre apresentar, antes de tomar a decisão, apresentar a Deus, para que Deus aponte o caminho. Isso em toda a nossa vida, em todos os nossos negócios, em todas as nossas escolhas, principalmente nas coisas concernentes à obra de Deus. Vai chamar alguém para trabalhar na obra de Deus, tem que ter esses critérios. Você mesmo vai entrar na obra para fazer um trabalho para o Senhor, então tem que ter esses critérios, tem que se apresentar diante de Deus, tem que orar, tem que perguntar o que Deus quer. Eu tinha um amigo, ele, sempre que a gente chamava ele para fazer alguma coisa, ele dizia: olha, eu vou pedir a confirmação a Deus. E a gente ficava olhando, eu sempre ficava olhando para ele. Eu não era cristão ainda, né? Na época, eu ficava, quando é que Deus vai confirmar ele? Como que Deus vai confirmar ele? Eu não entendia. Mas hoje, graças ao Senhor, eu entendo que ele estava certo. Que assim seja comigo e com você, amigo ouvinte. Que a gente, antes de tomar as nossas escolhas, principalmente as mais importantes, que a gente possa consultar a Deus, para que Deus aponte o caminho. A gente ora, a gente lê a palavra, a gente pede a Deus que de alguma forma Ele nos revele qual a vontade dEle. E com certeza Ele não nos deixará em trevas. Ele vai nos iluminar e vai nos guiar através do Espírito Santo para a melhor escolha. Amém? Ore comigo nesse momento. Pai querido e eterno Deus, obrigado por essa mensagem. Ajuda-nos a fazer esses passos criteriosos e pela fé escolhermos segundo a Tua vontade todas as coisas em nossa vida. Pedimos agora a Tua bênção para o dia de hoje. As Tuas bênçãos, o Teu perdão, o Teu cuidado e a Tua mão nos guiando. Nos dá o Teu Espírito Santo para que, assim como Ele guiou esses apóstolos a tomarem as verdadeiras decisões de acordo com a Tua palavra, que o Espírito Santo também nos ajude no dia de hoje. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Um forte abraço, amigo ouvinte, e até o próximo encontro aqui, onde estaremos estudando o capítulo 2 do livro de Atos. E o nosso próximo encontro terá como tema a vinda do Espírito Santo. Será maravilhoso. Espero você. Até lá.